Quero dar boa noite a você, que toda quinta nos recebe em seu lar para termos esse momento tão especial. Hoje nós temos dois convidados especiais. Pastor Ademir Firme, que está nos visitando pela primeira vez. Eu o conheço há alguns anos e estou tendo o privilégio de poder trabalhar nos cursos de noivos. Amigo, diga um pouco para nós sobre o seu trabalho e onde trabalha. Boa noite, Péricles. Boa noite aos amigos que estão aí conectados aí nesse canal. Então, meu nome é Ademir Firme, eu sou pastor aqui na Associação Rio de Janeiro e trabalho na área ministerial, que é dar suporte aos pastores, aos anciãos, diáconos, né? E também no departamento de Lar e Família, atendendo aí os distritos, apoiando os pastores nos projetos aí nessa área de Lar e Família. É uma honra estar nessa noite aí participando com o Péricles e com o pastor Jadson, meu amigo também, aqui nessa live. O segundo é um outro amigo de longas datas e já figura carimbada aqui no programa, né? É o pastor Jadson Rocha. Agora, tem uma curiosidade. Embora nós nos conhecemos há tanto tempo, somente agora que estamos morando muito longe um do outro é que a nossa amizade cresceu, né? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, suas atividades e localização. Boa noite, Péricles, pastor Ademir. Que privilégio poder estar trabalhando com vocês nessa noite, nessa programação. Você que está conectado aí, eu espero em Cristo Jesus que esta programação possa ser uma bênção na sua vida. Eu sou departamental de mordomia, comunicação, lar e família e saúde de um escritório regional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com sede aqui em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, conhecida como União Nordeste Brasileira, que atende 6 estados do Nordeste, desde Alagoas até o Piauí. Nós somos aqui no Nordeste 210 mil membros e a gente ajuda na liderança, na capacitação da liderança e membros da igreja nessas áreas que eu acabei de informar. Sobrou algum outro departamento aqui? São tantos aí que acho que pegou todos, hein? Pastor Jadson, o senhor também tem um canal no YouTube, né? Fala um pouquinho dele para as pessoas conhecerem e acessarem também. Eu tenho um canal, YouTube/Jadson Rocha. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu publico um estudo bíblico. Para quem é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um comentário da lição da escola sabatina. Quem não é,
é um estudo da palavra de Deus. Dá uma olhada lá, se você gostar, assina e compartilhe os vídeos. Muito bem. O pastor Ademir, em breve, estará com seu canal aí a todo vapor, né, pastor? Então, eu tenho um canal no YouTube, Pastor Ademir Firme. Tem vídeos lá de um projeto aqui do Ministério da Família, que nós lançamos esse ano, chamado Família Unida. Então, já tem uma série de vídeos lá. Não tem, assim, muitos seguidores ainda. Então, se você quiser entrar lá também e seguir o canal, dar ali o seu joinha lá, seria muito bom. E os vídeos estão legais lá desse projeto Família Unida. Então, no YouTube é pastor Ademir Firme. E o seu, pastor Jadson, como é? YouTube/Jadson Rocha. Ok, muito bem. Pastor Jadson, né? Agora fala pastor, todo mundo é pastor, aí fica complicado, né? Pastor Jadson, por favor, o senhor poderia fazer então uma oração inicial para nós começarmos o programa? Com certeza. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, a nossa gratidão a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede de, nesta noite, estarmos estudando a Tua palavra, uma porção maravilhosa da Tua Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo 13. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos alcance com a fé, com a esperança e com o amor. É o meu desejo e minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começarmos, quero fazer um pedido muito especial. Faça a sua inscrição no canal. Deixe ali o seu comentário, o seu like. Você irá gastar apenas alguns segundos, mas a sua inscrição, o seu comentário e o seu like são extremamente importantes. Então, faça a sua inscrição, tá ok? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que eles também possam ser abençoados, para que eles também possam ser fortalecidos nos seus relacionamentos, tá ok? Hoje, nosso programa terá um formato muito diferente do habitual. Para quem ainda não conhece o canal e está visitando aqui pela primeira vez, normalmente eu recebo 2 convidados e fazemos ali uma entrevista sobre um tema específico. Hoje, eu também estou trazendo 2 convidados. No entanto, eles não serão entrevistados, mas cada um deles falará sobre uma das características das virtudes teologal, que encontramos em 1 Coríntios 13:13. Diga-se de passagem que o capítulo 13 de 1 Coríntios é uma das mais belas descrições do amor. Muitos compositores, inclusive, usaram o texto para escreverem músicas tanto religiosas como seculares. Neste capítulo, o apóstolo, de forma leve, sensível, simples, discorre atraindo e cativando os ouvintes ao comentar sobre as virtudes. E no verso 13, ele chega ao ápice, falando sobre fé, esperança, o amor. Esta é uma tríade essencial para a vida de um cristão, para aqueles que almejam o céu. Então, qual a importância da fé? Qual a importância da esperança? Qual a importância do amor? Qual o papel de cada uma dessas virtudes? Qual delas é a mais importante? Cada um dos convidados irá discorrer sobre cada uma delas, com comentários breves, até mesmo porque o tempo não permite fazer um estudo hermenêutico profundo e com uma interpretação teológica do texto. Mas o objetivo é trazer de forma simples, direta, curta, considerações sobre cada uma das virtudes e instigar você a fazer o mesmo, estudando, se aprofundando, conhecendo e desenvolvendo a fé, a esperança e o amor. E para comentar a primeira das virtudes, teremos o pastor Ademir Firme. Ele vai discorrer sobre a fé. Vamos ouvir então? Deixa eu ver aqui para preparar tudo. Olá, queridos amigos. Que prazer estar com você nesse encontro todo especial aqui neste canal, partilhando aí com o meu amigo Péricles e também com o pastor Jadson, grande companheiro aí de trabalho, meu colega de formatura, e estarmos juntos aqui tratando de um tema tão importante. Eu quero ler com você aqui o texto central da nossa temática dessa noite, que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Estes 3, porém o maior deles é o amor. E eu quero começar falando sobre a fé que permanece, a fé verdadeira, a fé em Deus. E algumas perguntas são importantes para nós tratarmos deste tema. A primeira pergunta é: o que é fé? Você saberia descrever a fé? A Bíblia traz algumas declarações importantes e a principal delas está em Hebreus capítulo 11, verso 1, quando o próprio apóstolo Paulo diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza, fé é convicção, fé é confiança. A palavra fé, ela vem de um vocábulo grego chamado pistes, que deu origem à nossa palavra no português pistão. É aquela peça dentro do motor do carro que impulsiona o carro, que dá movimento, que dá força, representa ação. Então a fé ela não pode ser teórica, ela precisa ser algo prático, uma atitude confiante. Por exemplo, se eu digo, esse teto vai desabar, e você acredita em mim, você sairá correndo desse ambiente, porque o teto realmente vai desabar. Mas se você não tem fé nas minhas palavras, você não se move. A falta de fé nos deixa inativos. A convicção, a confiança e a fé nos move em ação. Então, fé ela é confiança plena. Estamos falando de fé em Deus, então confiança plena em Deus. Alguns acham que fé é acreditar que Deus existe. E Tiago diz assim: vocês creem que Deus é um só? Os demônios também creem e tremem, mas eles não têm fé. Então, fé não é acreditar, fé é confiar. Confiança plena em Deus, confiança nos seus ensinos, nas suas exigências e mandamentos, nas suas promessas. E essa confiança nas promessas de Deus é que nos dá força e ânimo para prosseguir. Então Deus ele também não nos pede uma fé cega. Ele deu muitas evidências na sua palavra de que podemos confiar nele. Ele já deu provas de que ele é confiável, de que ele é poderoso e cumpridor de sua palavra e de suas promessas. Mas nem sempre existem evidências, nem sempre existem provas. Muitas vezes Deus nos pede coisas difíceis. Por exemplo, um dia Deus pediu para Abraão oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Mas Deus não disse: olha, sacrifica Isaque que eu vou ressuscitá-lo. Ou leva Isaque para sacrificar, porque na hora eu vou fazer aparecer um cordeiro e você não vai precisar sacrificar. Deus não disse isso. Deus disse: sacrifica Isaque, teu único filho. E Abraão foi lá, mas ele disse para os companheiros, os servos que foram ajudá-lo: fiquem aqui, eu e o garoto vamos subir ao Moriá para oferecermos o sacrifício e voltaremos. Ali Abraão demonstrou fé, porque ele sabia que Deus teria uma solução. Uma outra pergunta importante nesse assunto de fé: como que nós adquirimos fé? É comum ver pessoas dizerem: eu não tenho fé suficiente. Orem para que Deus aumente a minha fé. Lembre-se, não há um botãozinho aqui na nossa cabeça, no nosso coração, onde Deus vai regular e aumentar o nosso nível de fé. A fé não é uma ação ali direta de Deus dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Paulo disse lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que lemos a Bíblia, que entramos em contato com essa palavra poderosa de Deus, nós vamos adquirindo fé, confiança nele. Nós também adquirimos fé e confiança em Deus mediante a oração, quando nós falamos com Deus através da oração. Também o apóstolo Tiago diz no capítulo 1, verso 22 a 25, que a fé sem as obras é morta. Então, a nossa fé é desenvolvida à medida que nós agimos diante daquilo que nós sabemos que é certo. Então, nós compreendemos a palavra, compreendemos a orientação de Deus e devemos colocar em prática, devemos agir. E se eu sei que o correto é ir à igreja, eu devo ir. Se eu sei que o correto
pregar a palavra de Deus para os outros, eu devo pregar. Se eu sei que o correto é orar cada manhã, gastar tempo com Deus, eu devo fazê-lo, fazer o culto com a minha família, devolver o meu dízimo, a minha oferta. Às vezes tenho um pouco de dinheiro, mas eu sou fiel naquilo que eu sei. E à medida que eu pratico aquilo que eu sei, à medida que eu ponho em prática o ensino da palavra de Deus, eu vou crescendo em confiança nele, eu vou crescendo em fé. Eu quero resumir da seguinte maneira. Jesus disse lá em João 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que a vida eterna consiste em conhecer Jesus, em conhecer a Deus. Mas também a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nos aproximarmos de Deus, porque eu não vou falar com um Deus que eu não acredito. Eu não vou obedecer a palavra de um Deus que eu não creio, que eu não confio. Então, o que Jesus está dizendo aqui em João 17 é que a confiança ela é resultado de uma convivência, de um relacionamento. Pensa aí, você confiaria num estranho, numa pessoa que aparece lá na sua porta de madrugada, pedindo para entrar na sua casa, ou pedindo para você acompanhá-lo em algum lugar para fazer alguma coisa? Jamais você sairia com um estranho, muito menos numa cidade como o Rio de Janeiro, ou qualquer outra grande cidade do país, até mesmo no interior. Não confiamos em estranhos. Geralmente nós confiamos em pessoas com quem nós temos algum relacionamento, algum tipo de convivência. É assim no matrimônio, à medida que convivemos e passamos tempo junto, passamos a confiar mais um no outro. Assim é nas nossas relações de amizade, assim é no nosso relacionamento também na empresa onde você trabalha, com o seu patrão, com o seu funcionário. Você vai adquirindo confiança à medida que você vai conhecendo a pessoa. E como se conhece uma pessoa? Não se conhece lendo um livro sobre ela. Muitos acham que conhecem Jesus porque leram a Bíblia, ou porque ouviram sermões da igreja falando de Jesus. A gente conhece uma pessoa quando convivemos com ela. Às vezes achamos que conhecemos o presidente do nosso país ou um cantor famoso só porque o vimos na televisão. Esse conhecimento ele é teórico. E esse conhecimento teórico de Deus não gera confiança. O que gera confiança é um relacionamento real. Quando Jesus ele vem para a minha vida, ele entra na minha casa, ele faz parte da minha convivência diária. Eu falo com ele todos os dias, eu ouço a sua voz através da Bíblia, ou quando ele fala ao meu coração, diversas formas, Deus ele utiliza para falar conosco. Eu sigo o exemplo dele porque ele é o nosso maior exemplo, eu faço tudo com ele, eu me envolvo com as coisas dele, com a obra dele. Então este envolvimento com as coisas de Deus, quando a minha vida passa a ser uma vida em parceria com Jesus, eu ando com ele todos os dias, eu leio a sua palavra, eu falo com ele através da oração, então eu vou adquirindo confiança nele. Agora, uma outra pergunta, é possível alguém que tem fé em Deus perder essa fé? É possível. Sabe por quê? Porque a fé ela existe enquanto estamos conectados com Ele. Jesus disse lá em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se eu me desconecto de Jesus e começo a viver uma vida independente de Jesus, com o tempo eu começo a desconfiar dele. Eu começo a achar que ele não me ama mais. Eu começo a achar que as promessas dele não são para mim. Para eu retomar essa confiança, eu preciso reatar a minha ligação com ele. Começar a falar com ele novamente, começar a ouvir as suas palavras, me relacionar com ele continuamente. E à medida que essa convivência vai se fortalecendo, vai também se fortalecendo a nossa confiança nele. E eu gostaria, nessa segunda metade de nossa meditação, trazer um exemplo, uma história bíblica de um homem de fé. A Bíblia, ela traz muitos exemplos, muitas histórias de homens que foram grandes heróis da fé. Inclusive, você pode ler aí em Hebreus capítulo 11, na Bíblia, sobre ali os heróis da fé e como esses heróis realizaram grandes coisas, deixaram o seu nome na história, porque foram
grandes homens de Deus e demonstraram essa fé poderosa no Deus da Bíblia. Mas eu quero falar com você sobre a história de Caleb. Caleb foi aquele companheiro de Josué, está registrada a história dele exatamente aqui no livro de Josué, no capítulo 14. Eu não vou ler toda a história, mas eu quero deixar aqui algumas lições, na experiência de Caleb, do versículo 6 em diante. Caleb narra aqui a história dele, da parte que eu quero falar nesse momento. Lembre-se o seguinte: Caleb foi um dos 12 espias que foram ver a terra prometida pela orientação de Deus a Moisés. 10 dos 12 espias disseram que era impossível entrar naquela terra e de tomar posse daquela terra porque havia ali gigantes e eles estavam muito assustados. Josué e Caleb mantiveram firme a sua confiança em Deus e disseram que deviam sim entrar na terra porque Deus estaria com eles. Deus preparou Josué para ser o substituto de Moisés. Caleb viveu ali os 40 anos no deserto, sofrendo o castigo que todo Israel sofreu, e quando Caleb agora entra na terra prometida sob a liderança de Josué, ele estava agora com 85 anos de idade. O que ele deveria, talvez, aos nossos olhos, pedir para Josué? Josué, agora eu quero aposentar. Eu quero que você me dê uma cidade boa aí, numa planície. Eu quero folga porque eu já parei até o que eu não devia. Mas vamos refletir um pouquinho na experiência de Caleb. Ele demonstrou muita confiança em Deus, muita fé em Deus. Fé na promessa de Deus, que Deus daria aquela terra para ele e para a sua herança. Ele nunca desacreditou dessa promessa. Ele permaneceu leal a Deus, mesmo que passasse ali os 40 anos no deserto sem ele merecer. Ele não se queixou. Nós também temos muitas promessas de Deus e a história de Caleb deve servir para nós como inspiração. A motivação da fé de Caleb foram as promessas de Deus e o conhecimento que ele tinha de Deus e sabia que podia confiar nele. Agora, que efeito a fé causou na vida de Caleb? Primeiro, são 3 efeitos que eu quero citar aqui. Primeiro, coerência. Ele, na hora de trazer o relatório, como um dos 12 espias, ele não falou o que a maioria estava falando. Ele foi coerente com aquilo que ele acreditava. Ele quase foi apedrejado aquele dia, mas mesmo assim ele falou aquilo que ele acreditava. Às vezes é difícil ser coerente quando o assunto que nós cremos, quando a fé que nós temos é impopular. Mas quando eu tenho confiança em Deus, eu sou coerente com aquilo que eu acredito. E eu não tenho medo se eu estou sozinho contra uma multidão. Como disse um grande teólogo chamado John Knox, uma pessoa com Deus é maioria. Se você estiver aliado com Deus, não tenha medo, você é maioria. Segundo efeito da fé na vida de Caleb foi o contentamento. Há um contraste muito grande entre Caleb e Josué, e os demais líderes. Caleb, ele escolheu um trabalho duro. Ele não escolheu a aposentadoria. Ele escolheu exatamente aquela montanha, Hebrom, onde habitavam os gigantes, e onde os 10 espias e toda a nação israelita achou que não era possível entrar, porque eles se sentiam muito fracos e pequenos diante daquele grande desafio. Caleb disse: é aquela montanha que eu quero, e lá ficará provado que eu estava certo e que eu confio no Deus que prometeu. Então devemos estar contente com aquilo que Deus nos deu, apesar de não ser na hora que a gente queria ou do jeito que a gente queria. Então Caleb, ele estava contente do jeito que Deus permitiu que as coisas fossem para ele. Nós devemos aprender a viver uma vida mais contente com aquilo que temos. E uma coisa muito importante: nunca ame aquilo que você não pode ter. Isso se torna uma cobiça, isso se torna um motivo de infelicidade e de provação na sua vida. Então ame aquilo que Deus te deu e esteja contente com o que Deus te deu. E o terceiro efeito da fé na vida de Caleb
foi que ele confiava plenamente no Deus que prometeu. Ele aumentou a sua confiança em Deus. E essa confiança era a chave para ele não confiar em si mesmo, mas no poder de Deus. Nada é mais perigoso do que a presunção, do que a confiança própria. Não podemos avançar na vida espiritual, nas coisas espirituais, inflamados pelo nosso próprio fogo ou confiando na nossa própria justiça. Devemos nos apegar a Deus, porque Ele é poderoso e o fogo do Espírito Santo é que nos moverá na direção certa. Nossos maiores fracassos geralmente derivam de nossas maiores qualidades, de nossos pontos mais fortes. Por exemplo, os fariseus, que eram pessoas super zelosas, eram o melhor que havia na religião judaica, eram aqueles que agiam com mais hipocrisia, falsidade e que levaram a cabo a morte de Cristo. Geralmente o rico é aquele que é mais tentado na avareza. Geralmente a pessoa que possui muita beleza, aquela mulher linda, é a que é mais tentada na vaidade. Uma pessoa de influência é o que é mais tentado e às vezes geralmente cede a ser desleal, a agir como política. A pessoa mais talentosa, ela é tentada a agir independente de Deus. Parece que ela nem precisa orar para fazer um bom sermão, para fazer uma boa palestra, para apresentar um grande louvor. Ela é muito talentosa. É uma pessoa que tem o poder nas mãos, ela é tentada a agir de maneira arbitrária e egoísta. Então nós devemos ter muito cuidado com as habilidades, os dons e os recursos que Deus nos dá, para não fazer com que isso nos leve a agir independente de Deus. Devemos depender sempre dele e confiar plenamente nele. Qual foi a recompensa da fé na vida de Caleb? Ele recebeu a herança prometida, ele recebeu Hebrom, Israel repousou das guerras, os gigantes foram vencidos. E eu quero encerrar então essa nossa meditação fazendo essas perguntas para você. Você tem buscado a Deus para desenvolver a sua fé através de um relacionamento pessoal com Ele, do estudo da Bíblia, da oração diária, de uma vida em parceria lado a lado com Jesus? Você tem percebido se a sua fé ela tem te ajudado a enfrentar as provações, as dificuldades? Porque é pela fé que nós vencemos as provações. E essas provações são parecidas com aqueles gigantes que Caleb enfrentou lá em Hebrom. Quais são os gigantes que você tem para enfrentar? Às vezes é uma doença na família, às vezes é a falta do dinheiro, desemprego, dificuldades no relacionamento, o seu próprio temperamento, tendências para o pecado. Esses gigantes eles são vencidos pela fé. Davi venceu Golias pela fé. Gideão e os 300 venceu o exército dos midianitas pela fé. É a fé que move montanhas. Jesus disse que se a nossa fé for, mesmo que seja minúscula como um grão de mostarda, poderá remover montanhas de obstáculos ou derrubar grandes gigantes. Que Deus te abençoe e que Deus faça de você um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma pessoa de fé. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem pela oração, a fé vem pelo relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por seus comentários, pastor Ademir. Que Deus o abençoe. Dando continuidade, nós temos agora o pastor Jadson Rocha, que vai abordar a relevância da esperança. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jadson Rocha e me sinto muito honrado, Péricles, pelo convite que você me fez. Que prazer e que privilégio, viu? Poder estar participando com todos vocês desse programa de hoje com o tema Um Verso em 3 Vozes. Tremendo, viu? Tremendo! Você sabia que 1 Coríntios capítulo 13 é uma das passagens mais amadas de toda a palavra de Deus? Eu particularmente chamo essa porção da Bíblia de o Salmo do Amor. Em cerimônias de casamento, seminários para noivos ou encontros de casais, eu sempre uso este texto poderoso.
Hoje nós estamos comentando sobre 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que diz o seguinte: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Esse verso fala sobre as três principais virtudes do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Eu fiquei responsável para falar para vocês sobre a virtude esperança. O que dizer da esperança? O significado da palavra esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança também pode significar confiança, expectativa ou perspectiva. Em certo sentido, a palavra esperança basicamente se refere a uma confiança no sobrenatural. A esperança é o combustível que nos faz caminhar em nossa jornada. É a expectativa constante de que as promessas de Deus serão cumpridas em nossa vida e o nosso alvo finalmente um dia será atingido. A esperança é uma associação entre confiança e paciência, enquanto aguardamos que as coisas mudem e finalmente encontrem o seu destino. Quando o ser humano perde a esperança, ele perde tudo. E quando perdemos a esperança, nós abandonamos os nossos sonhos, nossos planos, nosso casamento e alguns, infelizmente, chegam a desistir até mesmo da própria vida. Misericórdia, Senhor. Sem esperança, o ser humano não tem alvos. Você sabia que a esperança anula a ansiedade excessiva e permite que as pessoas continuem sonhando? Sem esperança, nós temos a inclinação de desistir de tudo. O conceito de esperança permeia todo o Novo Testamento. Nele, aprendemos que a esperança do cristão é Jesus Cristo. Em Romanos 8, verso 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu tenho para mim que essa virtude é a maior esperança de todos nós cristãos. O dia que teremos o privilégio de contemplar face a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos conhecê-lo como realmente Ele é, pois sabemos que todos nós somos absolutamente conhecidos por Ele. A Bíblia diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Salmos 146, verso 5. Quando Jesus voltar na plenitude dos tempos, no cumprimento profético de todas as profecias e promessas bíblicas, nossa esperança se tornará uma realidade, porque veremos Jesus face a face. Deus nos deu promessas incríveis em sua palavra. Você sabe quantas promessas já foram contadas na Bíblia? 3.165. E eu tenho certeza que muitas delas já se cumpriram em sua vida. Se você está com pouca esperança, vá à palavra de Deus para recarregar a sua esperança. Nossa esperança é uma esperança viva, mas às vezes, eu sei, as dificuldades da vida podem atrapalhar e pode ser até complicado manter a esperança. Existem muitos versículos na palavra de Deus que falam sobre a esperança e nos encorajam e nos lembram de quanto temos que esperar. O salmista Davi sentiu isso na pele ao declarar: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmos 40, verso 1. Nossa esperança é que depois de termos vivido nesta terra aqui de pecado, é que possamos ter o privilégio de um dia poder viver na eternidade ao lado de Jesus. É para isso que eu e você vivemos. Deus nos chamou para isso. Por isso que não podemos ter nossa esperança nas coisas daqui da terra, mas que possamos estar sempre com os nossos olhos focados nas coisas celestiais, nos lugares celestiais. Veja o que o apóstolo Paulo diz com respeito a isso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, verso 2. Às vezes,
Isso pode parecer difícil de fazer, já que os cuidados desse mundo ameaçam sufocar a nossa esperança e desviar a nossa atenção para o nível terreno. Eu sei que faz parte da vida de todos os cristãos os sofrimentos e as aflições. Mas quando a aflição alcança o cristão, ela produz paciência, e a paciência, a esperança. Para a pessoa ter esperança, ela precisa acreditar que, apesar das dificuldades que enfrenta nesta vida, o melhor ainda está por vir. Nunca perca a esperança de vencer. Nunca perca a esperança de viver. A vida não é sempre como queremos, porém, não é por isso que devemos perder a esperança, meu amigo e minha amiga. Nunca perca a esperança de que dias melhores ainda virão. Nunca perca a esperança de que tudo um dia irá melhorar. Acredite, a esperança não vai nos decepcionar durante nossa jornada rumo ao lar celestial e nem nos desapontará. Progredimos em nossa jornada porque temos esperança. É a esperança que nos leva a dar cada passo em nossa jornada. Porque o nosso destino é um dia ter a alegria incalculável na eternidade de podermos estar na presença de nosso Salvador Jesus Cristo. Quem tem esperança nunca desiste. A despeito das circunstâncias, nós cristãos nunca desistimos porque temos a esperança para nos ajudar a continuar caminhando nesta jornada. Nossa esperança não é um sentimento, nossa esperança é uma pessoa, nossa esperança é Jesus Cristo. A humanidade está precisando de esperança. Você está precisando de esperança. Seu cônjuge está precisando de esperança. Seu filho precisa de esperança. Seu vizinho está precisando de esperança. Seus amigos precisam de esperança. Deus quer usar você para compartilhar a esperança aí, aonde você está neste exato momento. Mas, pastor Jadson, onde eu posso encontrar a esperança? Vou lhe dizer, olhe para o céu. Olhe para Deus, pois Deus é a nossa maior fonte de esperança. Saiba que é Deus quem gera a fé, a esperança e o amor em nossa vida. Você, meu amigo e minha amiga, jamais deve perder a compreensão de que Deus é o Deus de toda a esperança. Que a esperança possa fazer parte da sua vida, da minha vida, da nossa vida e da nossa jornada rumo à eternidade. Que Deus possa te abençoar. Foi um prazer, viu? Estar com vocês aqui neste programa de hoje. Pastor Jadson, muito obrigado pelo seu esclarecimento sobre a esperança. Que Deus te abençoe, meu amigo. Hoje o nosso programa está sendo totalmente diferente, não é? Você está sempre acostumado a me ouvir entrevistando pessoas, fazendo perguntas, conduzindo um tema. Mas hoje eu também estarei falando. E acabei sendo a terceira voz de um verso, 3 vozes. Que dureza, hein? Depois desses dois aí ter que falar é complicado, não é mesmo? Mas fé, esperança e amor são as 3 virtudes teologais. É a tríade do cristão. É impossível um cristão viver sem fé, sem esperança e sem amor, pois fé, esperança e amor são fundamentais para a vida cristã e para aquele que deseja alcançar a salvação. Praticamente todas as cartas de Paulo, elas falam sobre fé, esperança e amor. Às vezes um pouco mais espaçado entre os versículos, mas nesse caso, nesse verso, as 3 estão juntas. E antes de adentrar na minha fala, eu gostaria apenas de fazer uma pequena recapitulação. As 3 virtudes são virtudes intangíveis. Eu não posso sentir, não posso perceber através dos meus sentidos, mas isso não quer dizer que elas não existam. Sem fé, a Bíblia nos ensina que é impossível agradar a Deus. O profeta Abacuque falou o seguinte: o justo viverá pela fé.
elas são fundamentais para a vida. A esperança é a consequência da fé. A esperança nos faz olhar para o futuro e aguardar. Em 1 João 3,3 encontramos o seguinte: qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, porque também ele é puro. Não é que a esperança venha a me purificar por si só, mas ao esperar nas promessas de Deus e na ação do Jesus, minha vida vai sendo transformada, meu caráter vai sendo modificado e eu vou sendo purificado, não pela esperança, mas pelo autor da esperança. Inclusive, no Salmos 37, encontramos várias declarações sobre esperar. A fé e a esperança surgem no coração do ser humano. E embora possa influenciar outras pessoas, o maior beneficiado é aqueles que as possuem. A fé não é cega, o esperar não é comodismo ou preguiça. E é impossível para o ser humano viver sem esperança. A esperança nos traz foco, nos traz diretriz. Quando a perdemos, perdemos o nosso rumo, o nosso norte, pois é ela que nos anima a prosseguir e não desanimar. Mas o nosso assunto é o amor. O amor é um tema que tem atraído ao longo dos séculos a atenção dos filósofos, dos teólogos, dos neurocientistas atualmente, dos psicólogos, todos em busca de uma explicação sobre o que é o amor. O amor tem sido motivo de inspiração para músicos, poetas e escritores. Todos encontram nele a inspiração para compor as suas obras. Eu não tenho aqui a pretensão de definir, fechar o tema sobre o que é o amor, porque o amor é uma fonte inesgotável e eu nunca irei exaurir todas as facetas que ele se propõe. Afinal, as Escrituras usam o amor para descrever a própria natureza de Deus. A própria Bíblia ensina que o amor tem um nome, e um nome próprio, e esse nome é Deus. Pois afirma em 1 João 4,8, Deus é amor. Mas de qual amor fala 1 Coríntios 13,13? Existem diversos tipos de amores. Amor ao pai, amor ao filho, amor ao cachorro, amo uma determinada comida, eu amo viajar. Mas que tipo de amor trata 1 Coríntios 13,13? É o amor mais belo, é o amor mais puro, é o amor mais altruísta que pode existir. É o amor chamado ágape. Ágape é aquele amor que se dá, que se entrega sem requerer nada em troca. É aquele que ama por amar, é o que tem prazer em amar, que se doa, se entrega sem nenhum tipo de reservas. Ele não depende de algo, ele não depende de circunstâncias para amar. É incondicional, é restrito. E o prazer de amar é recompensa para aquele que exerce esse tipo de amor. E qual a característica desse amor? Ele está sempre alterdirecionado, ou seja, ele não pensa em si próprio, ele pensa no outro, se desloca em direção ao outro. Este amor não é estático, mas é ativo, ele é ação. É racional, mas não é lógico, porque não é somente razão. É emoção, mas também não é só sentimento. Este amor extrapola ao seu próprio ser e busca alcançar o outro. E mesmo buscando o bem do outro, o maior beneficiado é aquele que o pratica. Ele dá maior sentido à razão de existir. O amor é uma força expansiva que se transforma em bondade, misericórdia, perdão e graça. Perceba como o amor produz outras virtudes que são imprescindíveis para a vida. O amor tem a capacidade de transformar pessoas, capaz até de mudar o próprio caráter. O amor é o diferencial do cristão, é a própria identidade do cristão, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Jesus afirmou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. João 13,35. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso amar. É uma condição que o próprio Jesus nos dá para que possamos ser seus discípulos. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. 1 João 4,8. Pois Deus é amor. É impossível viver o cristianismo se não tivermos amor. Onde não há amor, há desesperança.
Onde não há amor, a fé não resiste. Onde não há amor, há desencontros, há angústia, aflições e contendas. O amor é o antídoto para o egoísmo. O amor é o remédio para a indiferença, a solução para a dureza do coração humano. O amor não se prova empiricamente. Não existem aparelhos que o possam medir. Não existem tubos de ensaio, balanças de precisão. Nada pode medir o amor. Nada pode mensurar o tamanho, a força e o poder do amor. A fé aponta para Deus. A esperança me leva a guardar as promessas de Deus. Entretanto, o amor é o próprio Deus. Enquanto as duas primeiras, fé e esperança, são ações humanas, o amor é divino por sua origem. Por ser divino, não pode ser medido. Por ser divino, é impossível conhecê-lo. Jamais poderemos compreender toda a intensidade e poder que o amor contém. E eu quero dizer para você que foi o amor que me viu perdido e me encontrou. Foi o amor que me viu desiludido e me deu esperança. Foi o amor que me viu na escuridão do pecado e me deu a luz. Jesus nos ensinou em João 13,34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Também vós deveis amar uns aos outros. Olha que coisa linda! Jesus está dizendo que eu devo amar como Ele amou. Então eu tenho que praticar o amor, eu tenho que viver o amor, exercitá-lo para que eu possa alcançar um caminho mais excelente. Jesus espera que nós repliquemos o mesmo amor entre nós e vivamos em harmonia que o amor produz. Jesus, pelo menos em duas circunstâncias, falou acerca do amor. E ele disse o seguinte, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. O interessante é que aqui está a síntese, aqui está o resumo da lei de Deus. A lei de Deus afirma que nós não devemos ter outros deuses além do Senhor. Nós não devemos ter imagem de escultura, não devemos nos prostrar perante elas. Também nos diz que nós devemos guardar o sábado, o dia santo, está escrito lá na lei. A segunda parte da lei, os outros 6 mandamentos, nos ensinam a amar o nosso próximo. Como? Não matando, não furtando, não dizendo falso testemunho, não adulterando. Então, o resumo da lei, a síntese da lei, o suprassumo da lei é o amor. Aliás, o amor vai muito mais além. Se nós pudéssemos reduzir a Bíblia a uma só palavra, essa palavra seria amor. Por amor, Deus criou os céus e a terra. Por amor, Deus criou o ser humano. Por amor, Deus elaborou um plano de salvação para resgatar o homem. Por amor, Jesus se humilhou, esvaziando-se da sua divindade e assumindo uma forma humana para nos salvar. Por amor, ele morreu na cruz do Calvário para que pudéssemos ter salvação. Por amor, ele prometeu que irá voltar para nos buscar. Por amor, ele preparou um novo céu e uma nova terra. Nos últimos meses, em minhas orações, eu tenho pedido a Deus que me ensine a amar com todas as forças e intensidade que for possível para mim. Pois eu cheguei à conclusão que se eu amar, será impossível me perder. Amando, eu serei bom pai, bom filho, bom irmão, bom cidadão, uma pessoa confiável, uma pessoa respeitável. Eu amando, eu obedecerei a Deus, seguirei os seus ensinos, caminharei no bom caminho, na estrada que nos leva à salvação, que se chama Jesus Cristo. O verso 13 de 1 Coríntios 13 começa dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E o apóstolo conclui dizendo o seguinte: mas o maior destes é o amor. Que coisa linda! O maior destes é o amor. Sabe, um dia, pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus, nós estaremos lá na glória. Então, não precisaremos mais da fé, pois a fé é acreditar naquilo que há de acontecer, que não existe, que não se vê, mas agora estarei ali, vendo o Pai face a face. Não estaremos mais esperando, pois o momento mais aguardado de história da humanidade finalmente aconteceu. E o amor? Bem, o amor permanecerá para sempre.
nós viveremos em amor e aprenderemos sobre ele por toda a eternidade. Afinal, o pecado já não mais existe. A morte foi derrotada e aniquilada. Novos céus e nova terra, tudo se fez novo. É o recomeço da história humana. O universo está em paz, porque agora quem domina e quem impera é simplesmente o amor. O livro Grande Conflito, descrevendo este momento, no capítulo 42, no último parágrafo, diz o seguinte: desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Lindo demais. Eu anseio este momento em que nós veremos a face do nosso Deus, o Deus do amor, o Deus que fez todas as coisas, que mantém todas as coisas e que me ama de tal forma que deu a sua própria vida para nos salvar. Você poderia dizer um amém? Eu também quero estar? Então escreva aí, participe também dando a sua declaração de amor. E agora eu gostaria de terminar com uma oração. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo estudo da sua palavra, pela oportunidade que nos concedeu de unir as três vozes do pastor Ademir, pastor Jadson e a minha, para falarmos sobre fé, esperança e amor. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está assistindo a este programa e também aquelas que virão assistir. Aumenta a nossa fé, renova a nossa esperança, fortifica o nosso amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Assim, terminamos o nosso programa de hoje. Mas na próxima quinta-feira estaremos de volta. Antes de você sair, por favor, dá lá o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, porque precisamos melhorar o canal para termos melhores programas. E ainda faltam 423 inscrições para chegarmos a 1000. Este é o número mínimo para que possamos ter mais recursos. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos e até logo.